Hoje eu quero falar com você um pouco sobre propósito. Porque sempre quando nós lemos Eclesiastes capítulo 3, pelo fato do título estar falando sobre o tempo, a gente fica muito agarrado na questão do tempo. E aí a gente pega lá Eclesiastes 3, no verso 1 e começa lá. Tudo tem o seu tempo determinado por Deus. E aí o verso 2, 3, 4, ele vai falando tempo de morrer, tempo de nascer, tem vários tempos. E por causa disso a gente se apega só ao tempo, mas hoje eu quero falar com você também sobre o propósito, porque o propósito, ele tá atrelado ao tempo também, sabe? Então em Eclesiastes 3:1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado por Deus, e tudo tem o seu propósito determinado na terra. Então, por mais que a gente esqueça um pouco do propósito, a gente precisa entender que o propósito ele é tão importante quanto o tempo. E o propósito ele se desenvolve dentro do nosso tempo. Há tempo de morrer, há tempo de viver, há tempo de plantar, há tempo de colher, tempo de estar em paz, tempo de guerra, tem tempo de tudo. Mas todas essas coisas que é mencionado em Eclesiastes capítulo 3, a gente tem que pensar o seguinte: tem tempo para tudo, mas qual que é o propósito de cada uma dessas coisas, sabe? Há um tempo de guerra, mas qual é o propósito dessa guerra? Há um tempo de paz, mas qual é o propósito dessa paz? Às vezes a gente vive a nossa vida esquecendo que nós temos um propósito. Isso está muito mais além do que ler o Eclesiastes 3 pensando em tempo. Tempo disso, tempo daquilo. Mas e o propósito? E o propósito? Qual que é o propósito de você ter chegado nesse vídeo? Qual que é o propósito da sua vida? Sabe? Você veio nesse mundo por qual propósito? Sempre tem um propósito. Ninguém vem nesse mundo à toa, sem saber o que fazer, chegou aqui de mala e cuia, ou chegou sem nada e entrou nesse mundo e pronto, tô aqui, e eu vou empurrar com a barriga, deixa a vida me levar, vida leva eu. Não, tem um propósito, tem um porquê, tem um porém de você estar aqui. E é isso que eu quero refletir com você nesse vídeo hoje. O que você está fazendo nessa terra? Qual que é o seu propósito aqui? Sabe? Alguma coisa você foi chamado para fazer. Você não veio aqui à toa. Tem que ter um propósito. Tem que ter um porquê. Tem que ter um pra quê de você estar aqui. Sabe? A vida não é simplesmente, como eu ouvi falando um tempo atrás, a vida não é simplesmente nascer, crescer, receber ligações de São Paulo ou do Rio de Janeiro, casar, ter filhos e morrer. E trabalhar. Não. A vida vai muito mais além do que isso, sabe? Desde o momento que a gente nasce, é estabelecido um propósito na nossa vida. Até porque a Bíblia diz que antes mesmo da gente nascer, Deus já sabia, já conhecia a gente. Deus já nos conhecia antes mesmo da gente nascer. O salmista fala assim: quando eu era substância informe. O que é substância informe? Não existia. Você não existia e Deus já conhecia você. Sabe aquela corrida pela vida, dos milhões que correm pela vida, que você aí sabe o que eu estou falando? De tantos milhões que correm, você chegou lá. Você deu certo, porque se caísse no do lado não seria você. Se o da sua direita entrasse, você não conseguiria. Se o da sua esquerda entrasse, você não ia conseguir, cara. Sabe? Então, foi você e tinha que ser você, não poderia ser outra pessoa. Quem mais poderia ser? Agora, se foi você que chegou, se foi você que conseguiu entrar lá, você acha que foi à toa? Que aí você, beleza, entrou, se desenvolveu, cresceu, e aí nasceu, porque você sabe que todo o processo ali da gestação, que é gerado, que nasce, que cresce, desenvolve, e você ficou uma pessoa jovem, adulta, e você acha que tudo isso foi em vão? Tudo isso foi assim porque você quis, porque você simplesmente aconteceu um acidente da natureza? Claro que não. Tem uma grande autoridade no assunto de, acho que se eu não me engano é astrofísica, essa área aqui no Brasil, chama Sérgio Sacani. Ele fala assim que para a Terra existir, milhões de possibilidades ocorrem para que seja possível a vida aqui no planeta. E para o ser humano também. Sabe, para o ser humano existir, uma série de milhões de combinações foram feitas para que você existisse. Se uma dessas combinações saísse 1 centímetro ao lado,
você não teria nascido. Aí eu te pergunto, você acha que todo esse processo de você passar pelo nascimento, ser gerado, passar pelo nascimento, se desenvolver, chegar aqui hoje, está assistindo meu vídeo, você acha que isso foi à toa? Claro que não, tem um propósito aí, tem uma questão aí, sabe? Tem um propósito do porquê você foi feito, porque você existe. E você precisa descobrir o seu propósito o quanto antes, porque quando você vive atendendo ao seu propósito, quando você vive dando vazão para aquilo que você foi criado, a sua vida vai ser muito mais feliz. E acredite, tem gente que nasceu com o propósito de ser padeiro, tem gente que nasceu com o propósito de ser motorista, tem gente que nasceu com o propósito na área profissional de ser várias coisas. Tem gente que nasceu com o propósito não na área profissional do CLT, mas tem gente que nasceu para empreender. Tem gente que nasceu nem é para trabalhar, é para ser voluntário, missionário. Tem gente que nasceu para cuidar dos outros. Tem gente que nasceu para o trabalho do campo. Tem gente que só nasceu para falar das coisas de Deus. E assim vai. Todas as pessoas nasceram com um propósito. E isso a gente precisa entender. Tudo tem o seu tempo e tudo tem o seu propósito estabelecido aqui na Terra pra gente. E o meu desejo hoje é que você ouça a sua voz interior para você saber qual é o seu propósito. Mas, Fernando, que voz interior é essa? Bem, eu estou falando nesse vídeo para várias pessoas que têm crenças diferentes. Apesar de ser um canal cristão, pessoas que não são cristãs assistem esse canal. Então essa voz interior, para alguns vai ser o sexto sentido, para outros vai ser a intuição, e para outros que me entendem melhor, é a voz do Espírito Santo. Ouça a voz do Espírito Santo que testifica dentro de você, porque a palavra diz que o Espírito de Deus testifica com o Espírito do homem, é o Espírito Santo que faz isso. Esse Espírito vai testificar com você qual é o seu propósito. E comece a atender, comece a fazer o seu propósito o quanto antes. Aí você fala assim, pô, Fernando, mas eu vou ter que se esforçar para atender o meu propósito? Não, não. O seu propósito ele está em você. Só de você abrir a boca, você vai fluir o que está dentro de você. O seu propósito ele é aquilo que você vive naturalmente. É de forma natural. Você acha que essas árvores aqui ao redor, tá vendo? Você acha que essas árvores aqui teve que forçar, tipo aquela, olha que bonito, ó. Você acha que ela teve que forçar? Deixa eu crescer, deixa eu fazer aquela folhinha lá da ponta, deixa eu fazer esse galho, deixa eu fazer esse tronco. Você acha que essa árvore teve que forçar? Não, ela fluiu naturalmente. Quando você decidir atender o seu propósito, você vai fluir naturalmente, sabe? Então, pensa bem. Você já tem isso, você já sabe. Você já sabe, já está despertando em você aquilo. Você fala, cara, eu não nasci para isso. Eu conheço pessoas, uma delas é minha esposa. Eu falo, eu não nasci para isso, eu nasci para aquilo. Minha esposa já tem claro na cabeça dela para que ela nasceu. Ali, ó, tem uma arte ali. Alexandre Martins, se eu não me engano. Não, é Carlos Martins, um negócio assim, eu não lembro. Aquele maestro, chamado Maestro do Brasil. Ele nasceu para ser maestro. E uma doença atingiu as mãos dele, ele não podia mais tocar piano, as mãos dele ficavam assim. Aí o que ele fez? Ele começou a exercer a atividade de ser maestro. Então por que ele fez isso? Porque esse é o chamado dele, esse é o propósito para qual ele foi chamado. E o seu propósito, independente de quem seja você, o seu propósito, ele está inerente a você, ele faz parte de você, mas o seu propósito ele vem de Deus. E no próximo vídeo, não sei se no próximo ou no outro, eu vou falar como que a distração e o entretenimento está te afastando de Deus. Eu vou tratar em dois vídeos diferentes. Um eu vou falar sobre a distração, que são trabalhar, divertir, pagar conta, enfim, distração. Como a distração está te afastando de Deus e do seu propósito. E no outro eu vou te falar como que a diversão, o entretenimento também está te afastando de Deus. Eu vou deixar aqui na tela final mais um vídeo para contribuir com a sua vida, para ajudar você na sua caminhada cristã, para edificar a sua vida. Até o nosso próximo vídeo. Tchau.